Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sentei aqui nesse cenário, vocês já sabem que vem aí um vídeo de bate-papo, explicando sobre alguma coisa, falando, e dessa vez eu resolvi contar pra vocês como foi a minha experiência no primeiro período da faculdade de Direito. Então eu separei alguns tópicos aqui pra gente poder falar nesse vídeo. E vou falar sobre provas, sobre trabalhos, sobre professores, sobre a turma em si, como foi a experiência, o que eu achei. Então já curte esse vídeo, comenta aqui, se inscreve aqui no canal e me diz o que você quer ver por aqui. Eu tô sempre ouvindo os conselhos e sugestões de vocês. Coloco várias caixinhas de perguntas lá no meu Instagram, Emanuele Costa _, Então seu comentário é muito importante pra eu saber o que você quer ver aqui no canal e de como eu posso te ajudar a ser um estudante melhor, a ser uma pessoa mais organizada. E se você quer saber mais da minha rotina como uma universitária, estagiária, enfim, né? Essa vida corrida que a gente tem aí durante a graduação. E o primeiro tópico que eu separei foram as matérias que eu tive. Eu não consegui pegar todas as matérias, porque como vocês sabem, e se você não sabe, porque acabou de cair de paraquedas aqui nesse vídeo, eu aconselho que depois que você acabar ele, você assista outro vídeo que tem aqui no canal, que é Processo de Transferência. E eu fazia faculdade de História, e agora eu faço faculdade de Direito, e é sobre esse primeiro período em Direito que eu tô falando. E antes disso eu passei por esse processo, então pra você, se você quiser entender mais essa história, tem nesse vídeo, tá bem explicado e resumido tudo, né? Tem vídeos de rotina aqui da época que eu fazia história também, eu registrei, documentei essa época, mas se você quiser saber resumidamente o que aconteceu, o vídeo do processo é pra você. E eu não consegui pegar todas as matérias por causa desse edital, eu comentei nesse vídeo. E eu peguei só 4 matérias. Eu peguei Libras como optativa, peguei Introdução ao Estudo do Direito, Direito Constitucional 1, Economia Política. Ficaram faltando 2 matérias que eu precisava ter pego, que eu vou repor o semestre que vem, no meu terceiro semestre. E isso foi um fator que influenciou nas respostas que eu vou dar, porque em questão de trabalho, de prova, eu não fiz um volume tão grande porque eu fazia só 4 matérias, né? Eu já cheguei a fazer, acho que 6 a 8 matérias na faculdade de História, então foi uma experiência diferente fazer menos matérias. Foi mais tranquilo, mas eu também fazia estágio e estava me adaptando a uma nova rotina, a novos horários, a trabalhar e estudar. Então, foi desafiador, né? Apesar de terem sido poucas matérias. Sobre essas matérias que eu peguei, todas foram muito enriquecedoras. Uma coisa que eu percebi, assim, uma percepção minha, é que elas foram mais tranquilas do que eu imaginei que elas iam ser e talvez mais complexas do que eu esperava, porque eu consegui entender bem as matérias, apesar de ser meu primeiro período e eu não ter muita experiência na área do direito, diga-se nenhuma experiência. Acredito que isso teve muito a ver sobre a forma como os professores abordavam, tendo já consciência de que eram alunos de primeiro período, mas principalmente as matérias têm muitos desdobramentos. Então, por exemplo, estudando direito constitucional, você pode cair em política se você for estudar tipos de governo, e aí você cai em tipos de estados, tipos de governo, e são pequenas coisinhas que vão virando coisas muito grandes. Aí você consegue ler um artigo sobre presidencialismo de coalizão, que é a forma de presidencialismo aqui do Brasil. É super específico, mas é muito interessante e tá muito relacionado a como a nossa Constituição foi montada. Estou aqui falando da matéria de Constitucional 1, como vocês podem ver, eu gostei. E, enfim, é isso que eu queria passar pra vocês. Dá pra entender, mas é muito mais complexo. Eu acho que eu não esperava tantos desdobramentos quanto são, mas também tem um nível de dificuldade ok, né? Provavelmente isso tá relacionado a eu ter feito 2 semestres, né? 1 ano de faculdade de História, então já tenho experiência com leitura acadêmica, com a linguagem acadêmica, e eu acho que isso me ajudou muito, assim, foi um diferencial nesse meu primeiro semestre de Direito, foi a experiência prévia que eu tinha em uma graduação, não necessariamente no mesmo curso, mas na área de Humanas, e numa universidade federal voltada para pesquisa e para produção de conhecimento. E uma coisa assim, é muito diferente, que você acaba se habituando ao longo do semestre, é o juridiquês, como eu chamo, que é esse idioma diferente que todo mundo que faz direito, os advogados, os juízes, o pessoal do fórum acaba falando. E eu aprendi muito do juridiquês dentro do fórum. Se você não me acompanha aqui também, eu faço estágio no Tribunal de Justiça de Nova Iguaçu, que é a cidade onde eu faço a minha faculdade, e eu faço estágio na Vara Civil. E, gente, você aprende um vocabulário totalmente diferente, é petição, tem que certificar, tem que juntar, são todas as palavras que
a gente entende o significado, mas que dentro do direito elas possuem uma conotação diferente, que você só aprende na prática, só aprende lá dentro. E aí tem embargos e agravos. E eu lembro que na sala de aula o professor falava muito sobre princípios, e aí tem o princípio disso, o princípio da anterioridade penal, o princípio da legalidade, o princípio do não sei o que lá, e um vocabulário completamente diferente, revogação tácita, revogação expressa, enfim, né? Constituição, que tem os desdobramentos dela, né? A gente costuma ouvir Constituição e artigo, mas aí tem os incisos, tem os parágrafos, tem como você fala os números e tudo isso você aprende nesse primeiro semestre. Você tá começando, né? Tá sendo introduzido, e tem até um livro aqui, que é o Português Forense, que eu acho até que eu vou usar nesse período que eu vou fazer língua portuguesa no direito. E, enfim, é um idioma diferente. Eu senti que as matérias, principalmente as relacionadas a direito, como Introdução ao Estudo de Direito e Direito Constitucional 1, ajudaram muito a adquirir esse juridiquês que eu não tinha. E, gente, o outro tópico que eu separei aqui foi a turma, né? Como sempre, eu acho que isso é uma dúvida muito de quem tá começando, né? Tá no finalzinho do ensino médio ali, ou então já passou pelo processo seletivo da faculdade, sabe que vai e tá naqueles meses pré-primeiro dia de aula meio ansioso. Como sempre, era muita gente, a minha turma ela tava imensa, porque tinha as vagas do SISU, mais o edital de vagas remanescentes, pelo qual eu entrei. E tinha muita gente, todo mundo muito animado, muito disposto a fazer amizade. Tinha o pessoal que tinha sido encontrado pelos veteranos, e aí eles já estavam inteirados, já tinham formado ciclos de amizade. Geralmente é o pessoal que mora na mesma cidade, pega o mesmo ônibus, e aí os laços de amizade se formam, porque você fica 3 horas na condução. Se todo dia você fica 6 horas com uma pessoa, você vai ficar amiga dessa pessoa, a não ser que você deteste ela. Então, não detestando, ela vai virar a sua amiga próxima, que até trabalho você consegue fazer dentro do ônibus, né? Fica aí a dica pra você não atrasar seus trabalhos, faça no ônibus. E, enfim, alguns grupos já estavam definidos, mas a gente vai se conhecendo ali naquela primeira semana, todo mundo muito animado, muito disposto. E ao longo do semestre, grupos se formam mesmo e fica meio aquela coisa fechada, engessada. A gente foi aconselhado a não fazer isso, porque o curso ali na Rural de Nova Iguaçu é um curso pequeno ainda, porque a universidade não tem uma estrutura tão grande, o curso também não tem tantos anos. Então a gente foi aconselhado a tratar todo mundo bem, se dar bem com todo mundo, porque nunca se sabia quando você ia precisar daquela pessoa. E, enfim, todo mundo muito educado, todos muito educados uns com os outros, cada um com uma afinidade a mais. E assim, onde você chegar para um primeiro dia de aula numa faculdade, as pessoas vão estar ali se conhecendo, é a primeira vez delas na universidade também, de muitas pessoas, né? De todo mundo. Não é de todo mundo que é a primeira vez na universidade, mas naquele momento ali, é o primeiro dia de aula de todo mundo. Então, assim, não vai faltar gente pra você puxar assunto e descobrir com quem você tem afinidade, porque tem gente dos mais diversos lugares, com as mais diversas experiências pré-universidade, então você vai achar alguém compatível. Sobre os professores, todos eram muito bons na profissão deles, né? A maioria tem uma segunda profissão, atuou fora da universidade. E todos eles tinham muito conhecimento do direito, muito conhecimento da área que eles estavam falando. Eu não me dei com a metodologia de todo mundo, então assim, não vou dizer que eu amei todos os professores, porque teve metodologia que não deu certo pra mim, teve método de organização de tópico que não funcionou pra mim, que eu não consegui acompanhar. Assim, o que eu mais me dei, mais me identifiquei, não era no curso de direito, foi economia política, que o professor era extremamente organizado e ele colocava tudo com antecedência. Então eu me dei muito bem com o método dele, eu consegui fazer as leituras, eu aprendi muito na matéria dele, apesar de não ter sido a minha média mais alta. E, enfim, alguns professores eu não me dei tão bem com a metodologia, mas isso não me impede de gostar da matéria, porque eu estudo mesmo em casa, lá eu tô só pra assistir aula. Só tornou chato assistir algumas aulas e algumas eu só queria ficar em casa e faltar. Mas no fim das contas, gente, deu tudo certo, meu CR foi tranquilo, assim, foi na média que eu queria, que eu esperava. Me dediquei pra conseguir uma média alta pra pegar as turmas que eu precisava. Sabia que na maioria das vezes não ia ter vaga pra todo mundo, então eu me dediquei mesmo. Estágio, pra falar sobre ele agora, foi um verdadeiro presente de Deus pra mim. Como eu falei pra vocês, muito do vocabulário eu aprendi lá. A experiência prática é muito diferente da teórica, e foi muito interessante ver isso desde o primeiro período, não me arrependo de ter começado a fazer estágio logo na segunda semana de aula, que foi o que aconteceu. Foi muito interessante ver como as coisas funcionam na prática, ver o que eu tava aprendendo acontecendo no fórum. E assim,
Deus é muito bom. Eu gosto muito de trabalhar lá e agrega muito. Coisa que eu percebi na prática, né, o que as pessoas já falavam pra mim, eu sabia na teoria, é que o direito tem múltiplas faces. E é muito interessante como ele muda de acordo com o ambiente, né? Como muda na sala de aula, pro fórum, enfim, todas essas faces, né? Eu achei isso muito interessante de ver na prática, apesar de já saber que existia. Sobre palestras, atividades extracurriculares no geral, mas principalmente palestras, o centro acadêmico do direito foi muito ativo nesse sentido. Tiveram muitas palestras, desde a semana de integração, que foi uma palestra em cima da outra, até o decorrer do período mesmo. Tiveram várias palestras e foi muito legal ver essas ramificações do direito. Eu assisti principalmente aí sobre defensoria pública, sobre falência e sobre diplomacia. Essa provavelmente foi a minha preferida, porque é uma profissão que combina tudo que eu gosto num lugar só. E eu achei muito maneiro. Falando sobre provas e já aproveito aqui para emendar em trabalhos. As provas foram muito tranquilas, de certo modo. Tinha muito conteúdo, como eu falei pra vocês, tinham muitos desdobramentos, mas eu consegui entender a matéria, apesar da complexidade, e consegui aplicar isso nas provas. Nenhum professor cobra o que ele não deu em sala de aula, e eu tratei de revisar tudo que eu tinha tido em aula, tanto quando eu consegui regular minha rotina diariamente, quanto revisar isso uma semana antes da prova, ali 2, eu começar a revisar a matéria toda como um conjunto. No dia eu só reviso os mapas mentais que eu fiz, esse é meu método de estudo. Foi muito tranquilo fazer as provas. Constitucional eu fiz uma prova de introdução ao estudo do direito, fiz prova de economia, só Libras que foi apresentação em sala. E aí, gente, deu uma dor de cabeça danada, porque toda semana eu apresentava alguma coisa e até eu descobrir que o Hand Talk dava as palavras, eu pesquisava uma por uma. Foi um trabalho muito rico em aprendizados, mas dava muito trabalho. Eu ficava muito tempo fazendo só isso, pra criar uma apresentação que ia durar, sei lá, 5 minutos. Mas as provas foram muito interessantes de serem feitas, né? A gente sempre fica nervoso, assim, é um ambiente novo, não sei como é a prova, não sei qual é o método desse professor, mas no final das contas deu tudo certo. E já emendando para falar sobre trabalhos, eu apresentei 2 seminários, um de Libras e um de Introdução ao Estudo de Direito. Um foi no começo do período e um foi no final. Escrevi acho que 2 trabalhos sozinha, 2 trabalhos em grupo. Mas como eu falei pra vocês, a quantidade de trabalhos que eu fiz e o espaçamento entre eles ficou muito definido pela quantidade de matérias que eu fazia. Eu fazia poucas matérias, então tinha pouca demanda. Apesar disso tudo, eu gostei muito, eu adoro escrever trabalho, fazer pesquisa e montar ali o trabalho, né? O resumo daquilo que eu aprendi, que eu entendi fazendo pesquisa. Eu adorava historiografia e teoria e metodologia da história, que era onde a gente aprendia a pesquisar e a juntar tudo e a montar aquele trabalho historiográfico. E eu trouxe essa herança da história para o direito e continuei gostando do trabalho de pesquisa. Fiz um em constitucional que foi muito bom. O de economia política não foi tão tranquilo, porque eu não tinha tanto domínio da matéria e precisava de um pensamento crítico ali que eu estava nervosa para exercer numa área que eu não tinha domínio. Escrevi até um trabalho pequenininho de IED também, que foi também muito interessante, porque exigiu muita revisão, era muito conteúdo, então exigiu muito de mim. Pessoal, em resumo foi isso, esses foram os tópicos que eu separei pra falar, coisas que eu lembrei, que eu achei pertinentes, que eu gostaria de ouvir. E se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, fiquem à vontade pra me mandar mensagem no direct, pra perguntar aqui nos comentários. Quem sabe, né, isso não virou um quadro aqui do canal e todo semestre eu conto como foi a minha experiência aqui. Eu gostei muito de gravar esse vídeo, foi bom relembrar tudo que passou, né, porque passou muito rápido. E é isso, um beijo, te vejo no próximo vídeo.